Meu nome é Heloísa, eu sou arquiteta, e, na realidade, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Porque as cidades, a parte do urbanismo, ele já começa desde que as pessoas começam a conviver entre si. E isso já vem muito antes de Cristo. E no Brasil, a gente tem uma série de regulamentos, uma série de normas, uma série de leis que são fantásticas, todas elas. Mas a gente esquece de um ponto que é exigido, que é o planejamento urbano. Por que que no Brasil a gente não consegue fazer um planejamento urbano que iria evitar todos esses problemas, esses desgastes todos, tendo um ordenamento jurídico tão bom quanto a gente tem hoje? Por que que a gente não consegue pensar o antes nas cidades? Por que que os prefeitos confundem tanto o que é um município e o que é uma cidade? Por que que eles acham que eles têm o domínio da cidade, quando a função deles é município? Né? Então, essas questões eu gostaria sim, de entender um pouquinho melhor como é que elas funcionam juridicamente, porque, assim, urbanisticamente, nós temos muitas soluções, nós temos em vários locais do mundo planejamento urbano, formas de crescimento de cidade que dão certo, as populações são treinadas, elas são orientadas, elas são ensinadas, desde criança, sobre o que é o urbanismo. Né? E chega, de repente, no Brasil, que é o meu país, que é a minha terra, isso acontece assim, em Florianópolis, essa ilha daqui a pouco está afundando por uma falta de planejamento urbano. E isso é uma coisa possível, é uma coisa viável, é uma coisa que já existe no mundo inteiro, não é uma questão muito multidisciplinar, trabalha-se muito com outras funções, arquitetos, biólogos, geógrafos, advogados, engenheiros, todos trabalham em conjunto, fazem diagnósticos, fazem prognósticos, mas a implantação disso, a efetivação disso, é uma questão muito complicada, porque acaba pegando em questões políticas, porque, geralmente, prefeitos pensam em 4 anos, e planejamento urbano é uma coisa que se pensa para muitos anos. A gente tem exemplos no mundo inteiro de cidades que são planejadas para 100 anos, revisadas a cada 2. A gente tem conferências, a gente tem a ONU, a gente tem um monte de coisa que dá a base para a gente fazer tudo isso, mas eu não consigo entender por que aqui a gente não consegue implantar. Essa é a minha dúvida. Para quem que pergunta? Ela fez a pergunta ou fez o... Não, é ela, depois tu. As respostas depois? Ou... Só um minutinho. Pegamos uma rodada toda e respondemos. Vocês respondem? Responde agora? Então tá. Então, deixa eu... A Albertina faz a pergunta, então, e depois a gente tem você, o Jason também. Bom dia, eu sou Albertina, como eu falei ontem, eu estou no Conselho de Habitação e também estou secretária da UFECO, junto com o DEC ali do Campeche. Né? Eu moro aqui no Itacorubi e trabalho com o vereador Lino. Quero trazer umas questões aqui que o Marcelo trouxe, que essas questões, quando eles fazem as demolições nas comunidades, lá na Vila do Arvoredo, acompanhei bem perto, que já estava no conselho também, inclusive atendemos essas famílias, parte dessas famílias, para garantir que elas permanecessem no cadastro da prefeitura, para garantir uma habitação quando isso for executado pela prefeitura, que eles tivessem o direito. Né? Porém, eles saíram de lá, muitas delas sequer sem documentos, porque foram expulsas, disseram assim, sai agora, ou vocês não têm a vida preservada, e perderam tudo, exatamente tudo. E não tiveram nenhuma garantia pela prefeitura de um aluguel social, de uma ajuda de custo, nada. Eles estão, inclusive, agora na conferência, nós encontramos parte dessas famílias numa outra ocupação, que é a ocupação Fabiano de Cristo, por não aguentar os altos custos dos aluguéis, que eles andaram por Palhoça, por São José, parte delas se desmontaram, né, porque era uma família bem grande, inclusive, nesse grupo tinha uma família bem extensa. Estão lá na ocupação,
não tem garantia nenhuma parte da prefeitura. Nós temos, dentro do processo, o tal do auxílio habitacional. Eles não tiveram isso, né? Estão por aí, pulando de cidade em cidade, de bairro em bairro, tentando garantir uma moradia para essas famílias. Então, como garantir que, num processo desse, as famílias tenham algum, num acordo, alguma garantia para não ficar sem nada, sem a moradia, sem um financeiro para garantir o seu teto. O DEC trouxe uma questão que eu acompanhei bastante de perto, que também já estava no Conselho de Habitação. Inclusive, o Conselho fez a vistoria lá, acompanhou o processo. Para mim, agora, é uma surpresa muito absurda. Inclusive, quinta-feira, eu pretendo levar essa pauta para o Conselho de Habitação, como que as famílias, junto com a prefeitura, junto com o advogado da secretaria, que na época existia, a Secretaria de Habitação, a procuradora do município, agora estão sendo multados por crimes ambientais. Tá, mas só para eles? Né? E voltando lá na Vila do Arvoredo, o mais bizarro, doutor Marcelo, é que, assim, de um lado são as dunas, APP, do outro lado também é APP. Mas ninguém de lá foi tirado. As ruas estão calçadas com dinheiro público. Como assim? Em área de APP? Né? Para quem que serve a legislação ambiental? A gente precisa ter o entendimento disso para poder discutir habitação de interesse social. E, trazendo uma questão, assim, tem o Fundo Municipal de Habitação, que não recebe dinheiro de nenhum, né? E você trouxe a tal da outorga onerosa, não sei quantos no município hoje recebeu, mas não caiu nenhum centavo lá no Fundo de Habitação. Mas na lei do fundo diz que o fundo deve receber outorga onerosa, transferência do direito de construir, direito de uso sobre áreas públicas. Mas nós não temos nada. O Fundo de Habitação não tem dinheiro nenhum, né? Ontem foi a aprovação da LOA, por isso eu não estava aqui ontem de tarde, gente. Habitação, o orçamento da habitação para o município de Florianópolis é R$ 1.700.000. Para chorar mesmo, né? Que programas, que políticas que a gente vai fazer com isso, né? Então, como a gente garantir que esses processos de outorga onerosa venham para o fundo e não para outras questões? Voltando aqui agora no processo participativo do plano diretor, doutor Marcelo Kras, eu participei de algumas audiências naquela época para discutir a garantia do processo participativo. Eu acompanhei a discussão, enquanto líder comunitário ali do Pantanal, desde 2006, o processo do plano diretor participativo. Nós fizemos discussões belíssimas com as comunidades, discutimos por temas o que os bairros, o que as regiões precisavam como diretriz, que cidade as comunidades queriam. Por isso, discutiram as diretrizes, como vou dizer, o que poderia ser construído, de que forma, os gabaritos, tudo isso, né? Área comercial, área industrial, área de interesse social. E chegou em 2014, final de 2013, né, que o plano entrou na Câmara de Vereadores. Para nossa surpresa, tudo aquilo que a gente discutiu não estava refletido lá. Então, aquele processo participativo não estava lá naquele projeto, né? Que participação foi essa? Foi isso que a gente buscou tentar garantir junto ao doutor Marcelo, a tal da minuta 3, minuta 4, né? Porque foi de minuta em minuta, que era a que mais respondia, assim, refletia ao que as comunidades estavam discutindo. Mas não foi que foi para a Câmara de Vereadores, gente. E hoje o prefeito criou o tal do Conselho da Cidade ao seu modo, do jeito que ele queria, porque ele regulamentou em decreto a participação, a composição, né, criou o tal do Conselho, estão lá discutindo uma mudança do plano diretor, mas sem discutir com as comunidades. O bairro que eu moro foi altamente afetado por isso, porque as mudanças que eles fizeram
em desacordo com as discussões das comunidades, são muito prejudiciais. Botaram áreas comerciais no pé do morro, né? Coisas absurdas, e eu sei que não foi só no meu bairro, foi em todos os bairros, comunidade do Campeche, comunidade do Pantano Sul, tudo tem isso. Como que a gente agora precisa garantir que nessa alteração no projeto de lei que está em tramitação, que retome essa discussão, que traga aquelas angústias que as comunidades, os bairros, as lideranças botaram no papel, passaram anos gratuitamente por entender que tem uma cidade que precisa ser cuidada. Não só a especulação imobiliária. Aí, falando em especulação imobiliária, o que mais me assombrou foi uma emenda de uns vereadores, né? Porque cada região botou os seus gabaritos, 12 andares, 14, 8. Né? Aí teve um que fez uma emenda assim, todos os gabaritos que são de 12 andares passam para 18 andares. Puro e simples. E foi aprovado. Né? Quanto foi o prejuízo da cidade numa emenda desse jeito? Né? Então, a gente quer entender como que nós, sociedade civil, que estamos ali no dia a dia, as lideranças comunitárias, garantem esse processo participativo, seja nos conselhos de direito, que eu estou no da habitação e de saneamento, seja em outros processos. Por que eu falo isso também? Porque no ano passado o prefeito criou o tal dos Conselhos de Desenvolvimento, onde tinha um cidadão aqui que é do Conselho de Desenvolvimento. Foi o prefeito que instituiu, botou funcionário para coordenar isso, sabe? E ontem, na aprovação da LOA, estava a claque inteirinha lá. Por quê? Nessa lei do Conselho de Desenvolvimento, ele incluiu um percentual de 5%, que eu acho que é inconstitucional, 5% da arrecadação do IPTU. E a lei orgânica do município diz que não pode vincular. Não pode vincular a arrecadação para qualquer coisa, seja o conselho, seja... E está lá vinculado. Então, eles, esse ano, tinham 13 milhões para discutir em obras, num processo participativo, onde quem não está associado, eles reclamaram que a UFECO não estava, claro, a UFECO não concorda com o modus operandi, quem não está associado a esses conselhos de desenvolvimento não pode discutir, não é liberado. Não é para pessoas, é só para entidades. E entidades que foram cooptadas, sei lá, foram encantadas, porque esses conselhos de desenvolvimento, o início dele foi, para quem não conhece, no norte da ilha, pela CIF. Foi ela que começou isso para defender os interesses dos empresários. Não que os empresários não sejam importantes para a cidade, eles são, mas dentro dos seus limites também. Ok, só vou dar... Só vou dar um alerta, que agora já são 11h30, então vamos fazer as respostas e fizemos a segunda rodada? Ou temos mais 3 pessoas para perguntar? Respondemos, vocês respondem agora, então eu abro mais uma rodada. Só vamos... Oi? Só vamos ser um pouco concisos, porque agora temos meia hora para ainda responder e fazer mais uma rodada. Eu começo? Tá. Eu quero começar pela Tina e fazer uma denúncia. Esses conselhos de desenvolvimento criados aqui em Florianópolis terceirizou a participação popular. É inconstitucional, é arbitrário. E nós temos que derrubar isso. A participação popular, como o doutor Marcelo Cras Borges falou, está lá no artigo 1º da Constituição Federal e fala em participação direta. Depois vem o Estatuto da Cidade, que obriga a participação popular em toda discussão urbana. Quando o município de Florianópolis terceiriza a participação popular, dizendo que é só por entidades, que não pode ser pessoas físicas, e quando a construção civil toma conta desse conselho, e quando destina 5% do orçamento do IPTU, ela está dizendo o seguinte: a AMOCAM não é mais legítima. Associação dos Moradores de Campeche, que é desde 87.
ela está dizendo que a CIF é. Então, nós precisamos, porque a participação popular é uma coisa muito importante. Recentemente, no Estado de São Paulo, foi dito o seguinte pelo TJ de São Paulo. Qualquer lei municipal que não contemple a participação popular, que trate de zoneamento, que trate de política urbana, é nula. E por que os movimentos sociais são tão criminalizados? Por que a Mocan está sendo criminalizada? E eu me solidarizo com o DEC aqui, que está sendo exposto aí na mídia, deslegitimando a atuação popular. Porque essa cidade está... Não é? Quando a Heloísa diz... Por que não se faz... Se a lei é tão bonita, né? A lei urbana no Brasil é tão bonita, por que ela não é cumprida? Porque a cidade, o executivo, o legislativo está a serviço de quem? E quem contesta isso é criminalizado. A gente só vai conseguir fazer com que o executivo, com que o legislativo, com que o judiciário também tenha um olhar amplo, né, para a questão urbana, quando tivermos efetiva participação popular. Então, acho que aí responde um pouco a Heloísa, no meu ponto de vista, responde um pouco o DEC, né, por que os barracos no Alto da Marielle são destruídos da noite para o dia, com pessoas morando, e quando não se consegue barrar, né, uma casa de shows no meio de residências em APP, né, Múcio? Quando se tem um olhar caolho, como diz o Múcio, não se olha os tratados internacionais, que eu esqueci de falar, né, na correria aqui, que o Brasil é signatário de tratados internacionais, garantindo o direito à moradia, questão do habitat, né, como o Pacto de São José da Costa Rica, como a Convenção Americana dos Direitos Civis e Políticos, que exige do Estado uma ação positiva em relação ao direito à moradia. Não é diretriz o direito à moradia. Ele tem que ser efetivado. Eu entrei com 2 ações na Justiça Federal para concessão de um medicamento, valor de R$ 72 mil. Direito à saúde. Brigo por isso. A liminar foi concedida. Justa, correta, impecável. No entanto, no direito à moradia, o Estado brasileiro, o Estado de Santa Catarina, o município, ou seja, o poder público, não efetiva, e o judiciário ainda é um desafio para que tenha esse olhar amplo da legislação, para que o poder público saiba que ele é o responsável pela política habitacional, e não o contrário. E compete ao judiciário ter essa responsabilidade social, ter esse olhar, essa interpretação, como eu disse lá, o artigo 8º do CPC, que diz que a jurisdição tem um fim social, deve preservar a dignidade da pessoa humana. Tá? Então, só complementando, sendo rápido aqui. Tá. Eu acho que as questões são meio complexas assim de responder assim, como a pergunta da Elisa, né? Onde é que ela está? Heloísa, né? Arquiteta. Perguntou por que não são efetivadas as normas urbanísticas, por que não é tão difícil, né? Bom, é uma questão muito complexa, tem várias respostas, assim, eu acho, talvez históricas, culturais do nosso país, né, eu acho que talvez a nossa cultura, a gente tem uma tendência a descumprir as leis, né, de não cumprir as leis, né, ao contrário de outros países, né, então a gente vê muito descumprimento da legislação ambiental e, por outro lado, o poder público não dá ele vê a participação popular como algo negativo, né, não vê como algo positivo, né. Então, eu acho que a gente tem uma cultura autoritária na nossa história, nosso poder público, né, não tem
vivemos mais de 30 anos uma ditadura militar, e eu acho que falta ainda uma cultura democrática, de diálogo, né, de tolerância, né, a gente tem que aprender, acho que ainda a dialogar, ter tolerância, ter participação, e o poder público é o primeiro que deve ter, né, esse diálogo, tolerância, né, para pensar a cidade voltada para o cidadão, né, e não apenas para consultoras, né, porque é claro que as consultoras pagam os tributos, são importantes, mas também não adianta ter o recolhimento de tributos e não ter uma cidade sem qualidade de vida, né? Uma cidade sem sustentabilidade. Então, eu acho que seria isso, né? Eu acho que é preciso uma mudança de paradigmas, de conscientização, de cultura, né? A gente precisa ter, eu acho. Tá. Bom, pessoal, em relação ao planejamento urbano e a fartura da legislação que a gente tem, eu acho que essa questão do planejamento urbano ela não vai ser encontrada no direito e nas leis. É evidente que depende muito da vontade política em fazer isso, e a vontade política, infelizmente, às vezes está amarrada com outros interesses, né? Tem a Raquel Honig, que ela foi durante muito tempo relatora da ONU do direito à moradia. Ela traz em alguns relatórios, e agora lançou um livro sobre isso, da questão da financiarização da moradia. Ela fala que esse apartamento entre a moradia como um valor em si mesma, de proporcionar dignidade, de proporcionar esses dois direitos, quando ela acaba tomando um viés econômico como bem, como patrimônio delegado à instituição dela, à iniciativa privada, como os projetos da Minha Casa Minha Vida, entre outros, fica mais difícil a efetivação das políticas públicas, evidentemente, né? Também não é à toa que um colega nosso da Defensoria Pública de São Paulo também escreveu um livro falando sobre a crítica do direito à moradia. Ele argumenta também que às vezes as lutas sociais por moradia e por outros tipos de direito tornam às vezes dificultosas a própria efetivação do direito, porque a partir do momento que um direito acaba sendo efetivado na lei, na legislação, no ordenamento jurídico, ele também fica preso. Então, a luta pela moradia tem que ser uma luta dentro das regras que são fixadas pelo ordenamento jurídico. Ele tem, claro, uma visão mais revolucionária, mais marxista da sociedade. Então, ele fala que isso é uma conquista de fato, mas também limita bastante essa conquista desses direitos. Então, a garantia da moradia encontra óbices também no próprio perfil dos operadores do direito, como a Celina falou desde o início aqui. O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública são carreiras de fato elitizadas, elas são ocupadas de regra por pessoas que tiveram tempo e condições de se preparar e estudar para um concurso público, que é difícil. Raramente a gente encontra algum colega que é oriundo da classe média baixa ou da classe mais pobre. Então, essa empatia do julgador ou de quem propõe a ação ou de quem vai fazer a defesa, e isso eu faço críticas também aos meus colegas, não existe. Então, fica bem mais fácil, bem mais difícil enxergar o outro lado, né? Então, é muito mais fácil dizer assim, olha, é uma ocupação, é uma área de preservação ambiental ou é uma área particular, eles estão ali legalmente, tem que sair. Então, é mais fácil para a pessoa que nunca esteve naquele lado julgar dessa forma, né? Sobre os recursos ao fundo municipal que nunca apareceu, a senhora falou, né? Eu acho importante que isso seja levado ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público que possui a atribuição de fiscalizar a moralidade pública, porque é uma coisa que, se realmente estiver acontecendo, né, esse desvio ou a falta de aplicação nesse fundo tem que ser de fato estudada, né, e pelos órgãos de fiscalização, enfim, ser implementada posteriormente. Em relação a efetivar o direito à participação nas políticas públicas, eu não faço a mínima ideia de como conseguir fazer isso. Se não efetivamente participando, fazendo pressão, comparecendo aos locais onde são debatidos, ainda que não sejam convidados, fazendo questão de utilizar a fala.
é basicamente isso que pode ser feito, né? Porque juridicamente ou, enfim, socialmente é difícil de dar uma resposta para isso. Ok. Temos mais 3, né? Aqui, ó. Tudo bem? Eu sou Gustavo, eu sou estudante de arquitetura da UFSC e estagiava até com outros colegas ali no Instituto de Planejamento Urbano. Então, vai no sentido de algumas falas, tanto sobre a legitimidade do sistema de justiça, quanto em relação a por que o planejamento não é executado. Aí eu pensei em algumas coisas, porque para nós, dentro da área do planejamento urbano e regional, o paradigma ele evoluiu num sentido do planejamento ser encarado não mais como plano de um certo autor, arquiteto, né, se lembrar do caso do Lúcio Costa, para um sistema de políticas públicas multidisciplinar e baseado na participação. Então, pensando dessa forma, tanto juristas quanto sociólogos, economistas, arquitetos urbanistas, geógrafos, todos seriam responsáveis por construir esses aspectos mais técnicos e operar a participação. O que eu vejo, que eu acho que é uma contradição para a execução do planejamento urbano, é que, se considerar, depois de 88, o sistema de justiça cresceu em capacidades e atribuições. Olhar o tamanho do Ministério Público hoje, a quantidade de técnicos, servidores, o próprio status do órgão. Em contrapartida, as prefeituras assumiram um monte de atribuições sem capacidade operativa. Então, eu acho isso complicado quando a gente pensa na capacidade do arcabouço jurídico que a gente tem, na possibilidade de leis que a gente pode acionar, em comparação com a quantidade de servidores que vão estar dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano ou no Instituto de Planejamento Urbano aqui, que vão conseguir operar uma política de regularização fundiária ou um processo de EIV, uma série de processos administrativos que são longos, precisam de análises técnicas demoradas, precisam de muita dedicação, além de serem também influenciados pela pressão do executivo, né, dos interesses de quem assumiu a gestão. Então, eu só queria perguntar como lidar com essa desigualdade que tem a ver com a insuficiência administrativa do executivo, se existe, às vezes, uma sobreposição de competências em relação ao judiciário, como às vezes acontece de você ver numa exigência de uma ação civil pública, uma série de demandas que o técnico dentro da prefeitura não consegue executar. E eu acho que é basicamente nesse sentido, assim, como lidar com esse quadro e considerar também que às vezes a gente mete, né, critica muito a prefeitura, eu, por exemplo, faço a crítica aos técnicos do IPUF, que são frequentemente mal falados, né, e às vezes se tem pouca atenção para entender a realidade do órgão, né, da instituição, como que trabalha, quais são as demandas, quais aptidões técnicas, quantos técnicos a gente tem ali para operar as diversas demandas, né? Às vezes pedir um plano urbanístico ou uma peça de planejamento do dia para a noite pode ser uma coisa que, quando para um técnico do urbanismo ou da geografia, é uma atividade inviável. Então, é um pouco nesse sentido. Obrigado. Bom, sou Jais, advogado há 27 anos e lamento porque eu nasci nessa cidade e, infelizmente, tenho que conviver com essas situações de tanta injustiça, né? Nós precisamos, efetivamente, ensinar nas escolas, desde
da tenra-idade, que nós temos que exercer a cidadania. Exercer a cidadania é lutar por saúde, educação, segurança, moradia. E porque a classe social baixa é só chamada a cumprir os seus deveres. Não faz isso, não faz aquilo, a lei proíbe, não pode. Né? Então, nós temos que mudar essa situação. Infelizmente, né, o Ministério Público, o Poder Judiciário, também está contaminado por isso, por essa questão de que a gente está sendo dominado pelas elites. Salvo raras exceções, porque aqueles que conseguem vislumbrar que o direito de propriedade vai além da questão de eu ter um título e ser dono daquilo ali por ter um título, consegue visualizar de que realmente a ocupação, a terra, ela tem sua função social. Ela tem que ser para morar, produzir, com respeito ao meio ambiente e tudo mais. Duas coisas eu ouvi aqui e acho que tem que tomar medidas urgentes. Se esse Conselho de Desenvolvimento de Florianópolis não tem legitimidade, a gente tem que lutar o mais rápido possível para acabar com ele. Pela via judicial, se for o caso, pela via da mobilização, se for o caso. Outra coisa, a gente precisa, de fato, fazer com que se resgate o movimento comunitário de Florianópolis, como o Campeche ali é exemplo, o Pantanal, mas são também poucas comunidades que ainda fazem o movimento comunitário como tem que ser, olhando o conjunto da sociedade que ali mora. Né? Não só aqueles que ajudam na festinha do centro comunitário, não só aqueles que contribuem para o vereador do bairro, né, como acontece lá na Costeira onde eu moro. A briga para ser presidente de uma associação é para ser candidato a vereador depois. Mas não, a gente precisa fazer com que nós colocamos a nossa população com caráter reivindicatório permanente, para que a gente possa combater essa situação, porque aqui Florianópolis é assim, nós não temos transporte marítimo, apesar de ter todas as condições, características e necessidade de ter. Né? Nós não temos, como creche, educação, serviço básico de saúde, precários ainda, enquanto que nós temos desenvolvidas altas áreas de lazer para a população, inclusive de alta renda. Né? Não se permite... O Beach Club está ali em Jurerê Internacional, mas o Barra do Seu Chico saiu lá para o Campeche. Modos diferentes de se ver a situação. Aqui em Florianópolis, eu acho que é o único lugar do mundo, já vou terminar minha fala, mas eu acho que Florianópolis é o único lugar do mundo que o jacaré vai ao shopping center. Porque deixaram construir ali em cima do manguezal, e as pessoas acham bonito, que eu estou ali em cima do shopping center, estou olhando, tem um jacaré ali, tomando sol ali, passeando na frente do shopping, né? Acho bonito, mas isso não deveria ter acontecido. Né? Tem um costão do Santinho lá em cima do costão, não se devia construir nada. Mas é por quê? Porque nessa cidade quem manda é a elite, é eles que vão para o costão do Santinho, é eles que vão para a Jurerê Internacional, é eles que estão em Canasvieiras, Ponta das Canas, Praia Brava. Por isso que eu digo, volto a dizer, e vou terminar, volto a dizer o que eu disse ontem. A praia da Armação está lá destruída, mas eles foram botar areia lá em Canasvieiras. Por que isso? Porque essa cidade tem os donos estão em determinados setores e os serviços públicos são feitos para eles. E a gente tem que mudar essa realidade. Precisamos urgentemente mudar a realidade. Só para finalizar, o que está acontecendo é que os moradores de Florianópolis estão indo morar em São José, Palhoça e outros lugares porque não conseguem mais
morar em Florianópolis, a prefeitura não abre nenhuma possibilidade de se ter um projeto habitacional de baixa, até para classe média também, baixa, né? Não faz isso porque não tem interesse, né? Então, nós precisamos mudar essa realidade. Obrigado. Então, bom dia, né? Cumprimentando aí a Luzia, cumprimento a todos e a toda da mesa, né? Eu queria fazer umas considerações, assim, né? Fazer uma fala e, se possível, se a mesa pudesse tecer uma consideração a respeito do que eu vou colocar, né? Com relação a 2 assuntos. Mas, antes disso, eu queria só falar... Gustavo, né? O Gustavo levantou um ponto muito importante, que eu acho assim, qualquer juiz que estiver assistindo agora isso, né, tendo acesso a esse depoimento que fala da complexidade que existe hoje para dar respostas na via administrativa, até para orientar a decisão judicial, já é argumento suficiente para ele dar liminar, por exemplo, numa ação possessória, né? Não, vamos entender o problema da ocupação, não, tem que ouvir o IPUF, tem que ouvir... Então, assim, tem uma reintegração de posse a caminho, mas o tempo da administração pública requer tempo. Então, o judiciário teria que, até para bem instrumentalizar o livre convencimento dele, então dar a liminar, para poder pensar, sob pena de gerar dano irreversível para aquelas pessoas que sofram, eventualmente, reintegração de posse, né? Isso é para a gente refletir. Mas o que, na verdade, eu queria falar são 2 pontos. Um com relação à questão grave, séria, que a Celina levantou, sobre os conselhos, né? Que eu fico imaginando o seguinte, aí... Me parece que a gente tem, se o Conselho está fazendo a vez da população da democracia participativa, nós não temos aí democracia participativa, nós temos democracia representativa, né? Porque Conselho é representante, Conselho não é participação direta, né? Nesse sentido, eu estou violando a diretriz do inciso 2 do Estatuto da Cidade, quando diz que a gestão democrática é feita por meio da participação da população e, não é um ou outro, é e dos diversos segmentos da população. Aliás, da participação da população e das associações representativas dos diversos segmentos da comunidade, na formulação, na execução e no acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. A diretriz, aí não, leva para a interpretação, já que ele é um balizador para orientar a decisão. Então, vamos para a lei. Quando o Estatuto da Cidade, no artigo 40, parágrafo 4º, diz que no processo de elaboração do plano diretor e na sua implementação, os poderes executivo e legislativo deverão garantir, aí no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 40, a realização de audiências públicas. Audiências, não é uma, né? Como a gente vê às vezes acontecer, né? Só uma, né? E audiências públicas, né? Remete a quê? A ouvir o povo, né? A ouvir as pessoas. Não é a ouvir apenas os representantes das pessoas, é ouvir diretamente as pessoas. E a isso remete a uma coisa muito grave também, porque nós não temos, e muitas vezes isso até dificulta a atuação, acredito, que dos agentes do sistema de justiça, nós não temos um detalhamento claro de como se fazer para ouvir o povo, né? Porque a audiência pública, na maioria das vezes, é assim, põe a mesa, vem o técnico, vem a autoridade, fala, não, é esse o caso, 3, 4, inscrição, acabou. A gente está ouvindo a mesa, não é a mesa que está ouvindo a gente nas audiências públicas, né? E aí tem um outro dado em cima disso. Quando ouve, é uma pessoa que a gente geralmente fala, né? Entra muda na audiência pública e sai confusa, né? E quando a pessoa fala, como quem esteve aqui e viu esse auditório lotado, que foi trabalhado pela Prefeitura de Florianópolis como exemplo de participação popular, foi um auditório onde que estava socado de gente, que o cara vinha aqui, fazia um jogral e dizia, eu quero que aumente o coeficiente de aproveitamento do meu lote, tá? E o ilustre secretário, na época, anotava e dizia, ok. E não respondia absolutamente nada. Não, nós vamos levar para... Então, gerundiando, né? Mais para o operador de telemarketing, né? Desculpe a piada, mas do que para, né, a autoridade que está ali para ouvir a opinião das pessoas e dar uma resposta. Então, assim... É um duplo viés aí. Primeiro, não dá para conselho fazer democracia participativa.
né? Ele atua junto da população, como agente, como caixa de ressonância da opinião do povo, né? E não dá também para a gente se satisfazer e dizer, não, então é o seguinte, tira do conselho e remete para a audiência pública. Não, e ponto. Não dá para trabalhar no ponto final isso aí. Porque, e que é audiência pública? Esse é outro problema. Não adianta a gente ficar pedindo audiência pública quando elas não empoderam, elas não ouvem e elas não encaminham a democracia participativa e direta mesmo, né? Eu estou me alongando, então, o segundo ponto aqui, vai ver se eu consigo falar em um minutinho, tá, gente? Peço desculpa aí por... Na verdade, mais um convite à reflexão, principalmente para a turma da área do direito, né? Ontem a gente estava aqui falando que o professor Edésio Fernandes vem alertando há muito tempo para que as pessoas que vão lidar com a questão urbana, no sistema de justiça, especialmente, tirem o trato da questão, né, urbana do viés do Código Civil e passem a utilizar o Estatuto da Cidade. Em resumo, é isso. O trato da questão da propriedade do viés patrimonialista, do direito privado, né, e coloque numa esfera mais pública da função social da propriedade, da gestão urbana, que está lá no direito urbanístico, portanto, mais Estatuto da Cidade e menos Código Civil. Então, a gente tem ouvido isso seguidamente, né? O que me parece fazer sentido, se a gente pensar um pouco em termos de especialidade, porque quando a gente está discutindo, por exemplo, uma ação, um conflito fundiário urbano, nós não estamos discutindo diretamente um conflito entre privados, não. Existe uma questão urbana, existe uma questão bem mais ampla, e me parece que, por ser uma questão urbana ou urbanística, me parece que aí existe uma especialidade nisso, e prevaleceria, portanto, o direito urbanístico sobre o direito civil. Porque nós estamos discutindo a relação do proprietário com a cidade, não é a relação do proprietário com uma pessoa em específico, embora pareça que seja um conflito entre privados. Então, aí, eu coloco aqui para a mesa, se vocês poderiam desenvolver um pouco sobre isso, é um debate que se inicia, a gente não tem como trazer resposta pronta para isso, mas, assim, como que se opera isso? O que é que prevalece? Código Civil ou Estatuto da Cidade na questão urbana? E como a gente trabalhar em prol dessa promoção, né? Eu, particularmente, afilio a linha de que acha que isso não é relação entre um ente privado e outro, e, portanto, não é Código Civil. Não é? Ele complementa, mas ele não pode ser o marco regulatório do debate, que me parece que é o Estatuto. Então, gostaria de ouvir considerações sobre isso, e aí, resumindo numa pergunta, como arrancar o trato da questão urbana do Código Civil, né, e trabalhar no viés, né, com base no marco regulatório do Estatuto da Cidade. Tá? Obrigado e me desculpem por ter me alongado, tá, gente? É a última pergunta, tem mais alguém? É a última e a gente abre para as respostas, que já são meio-dia. Tá, bom. Oi, som. Tá, bom dia a todos e a todas. Aqui, Lilian, para ficar na câmera. Mas... Pô, fica meio ruim, né? Tá, eu deixei minha pasta ali. Cumprimentar a mesa, cumprimentar o pessoal do Igentes aí, o Instituto, companheira Celina e Luzia, parabéns aí pelo esforço, Moça e Tânia. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem também aí, tentando ajudar nessas questões do que é tema da mesa aqui, dos conflitos urbanos. A minha intervenção aqui, ela vem no seguinte sentido, na realidade. Venho trazer um caso, assim, de conflito urbano lá em Palhoça, eu moro na Palhoça. Eu moro no Passa 20, que é mais próximo ao centro, mas ultimamente eu fiquei os últimos 2 meses assim ali na região Dourado, próximo ao Rio Maruim, na Beira Rio. A gente estava com uma situação lá, a gente tinha um despejo já programado lá, demolições, e através da participação a gente conseguiu evitar esse despejo, essa demolição. A gente, quanto comunidade e movimento social. Toda a pasta ali, todos os documentos que estão ali, são essas participações. A gente bateu em todas as portas nesses últimos 2 meses. Ali tem documentos dos últimos 2 meses, deve umas 200 páginas. A gente escreveu enquanto comunidade, a gente foi no deputado, foi no Ministério Público, foi no juiz também, fomos em juízes, na realidade. Fomos enfim. E aí a questão do conflito urbano é o seguinte, lá na Palhoça, nesse caso do Rio Maruim da Beira Rio, a gente tem um processo estadual e um processo federal. O processo federal, ele é anterior. O Ministério Público fez uma ação para proteger as águas, preocupado com a questão ambiental do rio, porque lá tem poluição, e tem uma ocupação desordenada na margem do rio, desde a foz até
não a Terra Nascente, mas tipo Palhoça, São José, tipo, totalmente desordenado o rio, a ocupação tipo no entorno, ocupando área de preservação permanente. Só que, enfim, e também tem um processo estadual que vai não na área assim da Foz, mas numa área específica ali onde está a área industrial, que o processo federal também pega essa área industrial. E em 2016, depois do TAC, depois do processo de 2014, do federal começou em 2014, faz uma resolução de conflito urbano que não é uma resolução. Qual foi o processo do TAC, do Ministério Público Estadual, para esse processo do Rio Maruim? Foi uma resolução que ela fez o seguinte, ela fingiu que fez justamente o contrário do que o senhor falou na fala do senhor, que eu gostei bastante da participação, que é o seguinte: o Ministério Público Estadual fez uma ação contra a prefeitura e fez um TAC depois com a prefeitura. Tinha pessoas que moravam na área, que moram há anos ali, 10, 12 anos, comprovadamente. O processo estadual está lá comprovando isso. O Ministério Público sabe disso. Mas ele fez um acordo com a prefeitura para tirar as pessoas da área, sem realocação, sem indenização, sem regularização fundiária, só demole as casas e resolveu. Isso, a resolução do conflito urbano do Ministério Público Estadual é essa. E aí teve foi o Marcelo, que também é defensor, ele falou que o Ministério Público fez uma ação lá na servidão dos Vieiras, na real que ele não sabia se era procedimento padrão. É procedimento padrão. O procedimento é tratar as pessoas como criminosos, entendeu? Tipo, não tem resolução de conflito urbano. O Ministério Público Estadual, a gente teve uma audiência recentemente ali na Justiça Estadual, onde o cara tipo, continuou mantendo a insensibilidade. A gente levou lá, mostrando para ele que são mais de 80 famílias, que tem ali 300 pessoas, e ele, não tem o que fazer. Como não tem o que fazer, entendeu? Aí a gente tem um processo do federal, na mesma área, onde a doutora Ana Lúcia, que estava aqui ontem, ela não é titular do processo, mas ela é quando o Valmor, que é o titular, se ausentou, ela assumiu porque ele estava em férias. E aí ela fez uma proposta de resolução de conflito urbano. Ela colocou lá no acordo lá, no pedido de tutela lá. Não sou do direito, mas acho que é mais ou menos isso. Colocou lá. Não, é uma área ali urbana que está sendo ocupada, uma área de preservação permanente está sendo ocupada, não pode ser ocupada. Mas as famílias que estão aqui, elas têm que receber o cadastro da prefeitura, e as que forem de baixa renda, têm que ser realocadas. Por quê? Porque ano passado, esse processo já está há um bom tempo, desde 2016 está o TAC. A prefeitura foi empurrando com a barriga, e ano passado ela demoliu 3 casas, onde tem mais ou menos 80 famílias. E aí ela demoliu essas 3 casas, e onde é que estão essas 3 famílias que tiveram as casas derrubadas? Estão lá. Estão lá vivendo mais precariamente do que viviam antes. O que eles fizeram? Pegaram os restos de madeira, os restos da casa deles, e emendaram e estão morando lá. Inclusive com desrespeito do poder público, do Ministério Público, da prefeitura, que fizeram a demolição, porque o Ministério Público pediu a demolição. Como é que ele fez a demolição? Fez cadastro, viu quem morava lá, viu a condição das famílias? Não, simplesmente chegou e demoliu, dizendo que é um processo administrativo. Processo administrativo, onde as pessoas são analfabetas, que elas não sabem ler, que elas tipo, não entendem a situação, que elas estão sendo processadas, qual que é o crime delas. Isso é direito à ampla defesa? Nunca teve um advogado, nunca teve nada antes da gente chegar ali e ajudar essas famílias. Então, a resolução do conflito urbano, trazendo esse exemplo, esse caso que eu trouxe aqui, é de um Ministério Público Estadual, que é preconceituoso, que tipo, é indiferente à situação das famílias, mais de 80 famílias, 100 crianças ali naquela comunidade, e de um Ministério Público Federal, que no caso da Ana Lúcia ali, teve a sensibilidade de olhar e querer realmente resolver o conflito, porque colocar aquelas famílias na rua não vai resolver o problema. E eles têm a situação que é o seguinte, é uma área industrial, onde empresas estão poluindo ali, indústrias estão poluindo ali, estão também na área de preservação do rio, estão na área de preservação da vala, que corta o local, mas finge que não existe aquela situação. Então, é complicado assim, tipo, a gente acreditar na justiça, no direito, na democracia, não tem. Infelizmente, está sendo debatido aqui a questão do estatuto, etc., letra morta. Tipo, o que vale na prática é o interesse político do que tem influência lá para fazer valer o seu direito. Obrigada. Quem gostaria de iniciar a fala e já se despedindo do evento de hoje? Desculpa, eu esqueci o nome do amigo. Gustavo, assim, o problema da insuficiência do aparato técnico do município existe, é evidente. Eu acho que
a maioria das instituições públicas, salvo raras exceções, sofre com isso também. O ano passado a gente teve algumas denúncias na Defensoria Pública de recolhimento de mercadorias e pertences do pessoal ambulante, que não era entregue nota de auto da apreensão, enfim. Eu decidi verificar como era feito o controle quando esses produtos chegavam no município. Fui visitar o depósito municipal. Uma bagunça. Então, o servidor recebia os bens apreendidos, quando conseguia fazer ali uma anotação de onde vinha, colocava no depósito, que era uma sala mais ou menos de 3 por 4 metros, fechado, sem janela, amontoado um por cima do outro. Ele mesmo fazia o procedimento administrativo, fazia o parecer e mandava o procurador jurídico para avaliar. Então, assim, existe. Só que também existe uma questão de prioridades no município, né? Por exemplo, o município decidiu fazer, dentro da Guarda Municipal, que já existe um grupo de elite para fazer ronda ostensiva no município. Isso já é feito pela PM em atribuição natural dela, dispensável. Também, durante muito tempo, a população em situação de rua lutou por um banheiro público na Praça 15. E durante todo esse tempo, sempre houve um banheiro público na Beira-Mar Norte, do lado da Casan ali. Atualmente está sendo feita uma operação asfaltaço em Florianópolis. Para mim é muito bom. Eu saio do trabalho, saio da casa, chego no trabalho, vou para o fórum em audiência, volto. Adoro andar em asfalto bonito. Enquanto isso, são 117 crianças sem escola, não é nem creche, no norte da ilha. Que só agora no final do ano você conseguiu regularizar, em tese, e a gente não sabe ainda quais são as consequências disso, se muitas crianças podem ter perdido o ano letivo. Então, existe essa deficiência de estrutura, talvez alguém da própria prefeitura pudesse falar isso melhor para ti, mas existe também muito a questão de prioridades, de direcionamento do que acham e que não acham importante, sabe? Então, a gente tem que trabalhar com as duas hipóteses. Em relação ao que o Marcelo falou, eu até ia deixar para a Celina abordar, porque a questão é muito complexa, para o meu conhecimento teórico, na verdade, mas o que parece que eu vejo, assim, como eu já falei, carreiras elitizadas já pegam o processo com um viés já. Então, o ordenamento jurídico já trabalha com conceitos abertos, com normas que permitem uma completude ali. E quando o julgador ou o Ministério Público, quem propõe a ação, não sabe o que fazer, vai lá na ponderação de interesses, lá na teoria dos princípios, cita 12 páginas de Alex, de Dworkin, de Humberto Ávila, muitas vezes não lê uma página sequer, para concluir, no caso em concreto, verifico que o direito à propriedade tem prevalência, né? Então, a gente fica realmente de mãos atadas, assim, implicação sem técnica nenhuma, e a gente não tem nem como questionar isso, dizendo que não teve técnica nenhuma, não é assim a teoria, enfim, né? Mas realmente não é bastante complicada a situação. Obrigado, pessoal. Bom, em primeiro lugar, a Justiça Federal tem feito audiências de conciliação, em que a Prefeitura tem apresentado cronogramas de atividades, conforme a possibilidade dos técnicos da Prefeitura, né? Para dar um exemplo concreto de uma ação bem complexa, de uma ação que vai promover o acesso público às praias, né? Tem a promover a abertura. Em cada praia, a Prefeitura tem apresentado um relatório. A gente tem feito audiências de 6 meses, em cada praia ela apresenta um relatório conforme a capacidade dos técnicos, porque os técnicos têm capacidade limitada, questões complexas e coisa e tal. Mas, mesmo assim, a gente também não pode tornar o processo perpétuo, né? Não pode... Chega um momento que o Poder Judiciário tem que tem que impor multas, né? Para que o processo também chegue a um fim, né? Então, por exemplo, no caso da Lagoa da Conceição, né, a Prefeitura até agora não acabou ainda, não solucionou. Então, as ações são complexas e cada ação demanda uma solução assim particular. Geralmente, a gente utiliza a audiência de conciliação para que a Prefeitura consiga, através de apresentar um cronograma de atividades, cumprir a legislação ambiental. E com relação à fala do outro rapaz, a Justiça Federal tem aplicado a legislação de maneira igual para todos, mesmo para beach clubs, mesmo para, né,
os advogados recorrem, né? Mas a legislação é aplicada de maneira igual, ninguém é privilegiado, ninguém tem poder econômico, porque não tem poder econômico. A lei é igual para todos. A Justiça Federal aplica a lei de maneira igual para todos. Então, mas se existem advogados que recorrem até o Supremo, é um direito do advogado. Também não se pode proibir o advogado de recorrer até o Supremo, né? Eu acho que faz parte do direito de defesa, né? Não se pode proibir as pessoas de recorrerem, né? Então, mas a Justiça Federal tem atuado de forma igual para todos, não tem privilegiado ninguém porque tem mais poder econômico, menos poder econômico. E com relação à sua colocação mesmo, a gente analisa, o juiz analisa o caso, cada caso concreto, né? Mas realmente, né, por exemplo, na questão ambiental, né, o juiz não aplica o Código Civil, ele aplica o Código Florestal, que é a norma vigente, né, para questões ambientais. E o que acontece na prática é que os planos diretores das cidades muitas vezes permitem ocupações em área de preservação permanente, né? Causa uma confusão, né? O próprio município causa essa confusão, né? Estimula a degradação ambiental. Então, mas isso não, a gente tem que também preservar dar eficácia à Constituição, o artigo 225 da Constituição, que diz claramente que é obrigação do poder público proteger o meio ambiente. Então, isso é uma obrigação, né? Ele tem que proteger o meio ambiente, não pode se desfazer dessa obrigação, né? Com base no Código Civil, no plano diretor, ou qualquer outro dispositivo, né? Então, nós temos assim vários casos que nós utilizamos o REURB, né? Um caso bem, vou dar um exemplo, na Ponta do Leal, são comunidade pobre, foi deslocada para uma comunidade da Minha Casa Minha Vida, né? Mas nem sempre as comunidades são realmente pobres, né? Tem que fazer um estudo, né, para verificar se a comunidade é pobre, se cabe a regulação fundiária, né? Porque a regulação fundiária ela é circunscrita a comunidades pobres, não é porque normalmente tem mansões, às vezes, à beira-mar, que pedem regulação fundiária, né? Então, a regulação fundiária não é para mansões à beira-mar, não é para beach club, né? É para comunidades pobres, que não têm condições de serem removidas, né? Mas, para isso, também é preciso a colaboração do poder público municipal, né? Ele precisa investir, precisa um cronograma de investimentos, né? E nem sempre o poder público municipal tem recursos, né, para o Minha Casa Minha Vida, precisa do governo federal também para ter recursos. Então, não é uma coisa tão simples assim, né, essa questão fundiária, a questão da moradia, não é tão simples assim como pode parecer, né? Tem vários fatores que são avaliados no caso concreto. Se a pessoa é pobre, se ela tem condição de mudança para outro lugar, se o poder público pode realmente ter um projeto social, né? E isso a gente avalia nas audiências de conciliação, né? Que é dada a oportunidade do poder público para ele fazer um cronograma com um tempo adequado para que ele avalie a comunidade, se ela é pobre ou não, e para que ele faça um programa de arrecentamento, né? É dado um prazo de 1 ano, 2 anos, para que ele avalie, faça um estudo adequado. Não é assim de uma hora para outra, não é, vamos expulsar a comunidade pobre. Não é assim que, na prática, não funciona assim. É dado 1, 2 anos para que faça um estudo social da comunidade, avaliando se é a comunidade pobre mesmo, se o poder público pode fazer um reassentamento. Então, eu acho que é garantido o direito à moradia, o direito à ampla defesa, né? De maneira geral é garantido. Eles são notificados, né? São notificados com ampla defesa. Daí também, acho que também cabe à Defensoria Pública, né? E ao
aos advogados, de maneira geral, promover a defesa dessas pessoas que são pobres, né, também. O Poder Judiciário também não pode atuar como advogado, né, de defesa, né. O papel do juiz não é advogar pela... Né, para isso que existe a Defensoria Pública, né, também. Né. Então, esse aspecto também tem que ser salientado. Acho que é isso. Então. Gustavo, eu acho que o planejamento da cidade precede os atos executivos. E esse planejamento não é só técnico, esse planejamento é com a participação popular. Eu acho que as escolhas que o executivo e que o legislativo fazem, nem sempre, e quase geralmente nunca o são, o anseio popular. Fazer elevado que atrapalha em vez de ajudar, ao invés de fazer praças públicas, é uma escolha do executivo. O que a população precisa? É isso que tem que ser planejado. O planejamento vem antes da execução. Há falta de dinheiro? Não. É questão de escolhas, de prioridades, como o defensor falou. Né? As prioridades que o município tem. E é uma escolha do município também, né, fragilizar o órgão de planejamento. Não destinar verbas para isso, não destinar mais profissionais para esta área. Então, isso também é uma escolha do município. Sobrecarregar os trabalhadores. Agora está na moda, né? Isso, está na moda, a reforma trabalhista, está na moda, fragilização dos direitos trabalhistas, que também tem a ver com os servidores. Porque nós não podemos relegar direitos fundamentais por conta de fragilidades dos órgãos públicos. É questão de políticas públicas, de escolha de políticas públicas. O judiciário vem com ações civis públicas. O judiciário vem com ações civis públicas, a defensoria, o Ministério Público, as entidades, os legitimados, porque o poder público negligenciou lá atrás, no planejamento e na execução. William, a Beira-Rio, são mais de 300 pessoas sem rosto, sem nome, para o poder público. Para nós, tem. Né? Mas, para o poder público e para o Ministério Público Estadual, essas pessoas não têm rosto, não têm nome, não têm direito à defesa. Aí é uma questão, uma avaliação particular minha, né? E até teríamos que conversar com a defensoria e com os colegas nessa área. Me parece que ali há um conflito de competência com o judiciário estadual, a competência federal. Por quê? Porque tem uma ação anterior. Por quê? Porque o Rio tem influência da Maré, porque tem interesse da União, a SPU tem que estar lá, né? A Secretaria do Patrimônio da União tem que estar lá. Né? Acho que tem que ter um deslocamento de competência naquela ação possessória lá. Lá também o município de Palhoça disse, mas a gente não tem capacidade técnica, a gente não sabe muito bem o que é a REURB, e a gente não tem capacidade técnica para fazer os estudos. É poder, é dever do município ter capacidade técnica, fazer os estudos. É questão de escolhas também, de prioridades. Talvez na Pedra Branca eles tenham bastante técnicos para fazer planejamento urbano. Marcelo Leão, é a velha história. Hoje à tarde nós vamos discutir, o professor Samuel Martins vai estar discutindo aqui conosco a formação dos cursos jurídicos, a formação dos profissionais que saem das universidades. Nós temos 8 semestres de Direito Civil. Inclusive, eu já fui professora de Direito Civil, Direito das Coisas, Direitos Reais, né? Na UFSC. São 8 semestres. Direito urbanístico é facultativo, quando tem. Boa lembrança. A maioria das universidades, das faculdades de Direito, não tem. Então, não se estuda.
Direito constitucional são 2 semestres, que deveria ser o chapéu, né? Que deveria nortear tudo. Quando eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional, me abriu, assim, parece que, nossa, agora eu sou advogada, porque antes a gente era civilista, né? Não que a gente ainda não seja, mas assim, abre um pouco mais a mente. Por quê? Porque a Constituição Federal é o chapéu. Depois vem as leis complementares. Então, se a gente falar simplesmente da hierarquia das leis, o Estatuto da Cidade vem abaixo da Constituição. Depois vem o Código Civil. Então, só pela hierarquia das leis, a gente iria para o direito urbanístico e não para o Código Civil em direito urbano, direito possessório, conflitos urbanos. Então, essa questão da hierarquia da lei, da especificidade. Mas isso é um longo debate. E é um longo debate também de narrativas. A narrativa que hoje à tarde também vai ser tratado, com a Elaine Tavares, jornalista. Que narrativa que a mídia dá? Quem é que pauta, né, a mídia? Qual é o setor de Florianópolis que pauta a mídia? Será que é a baixa renda ou será que é a elite? Né? Quais são os interesses que a mídia traz? Então, acho que isso a gente vai aprofundar tarde, né? Assim, dando uma amarrada nesses temas. Tá? Eu só queria deixar aqui, me despedindo, uma provocação, que é, né, quais as terras públicas da União, do Estado, do município, que podem ser destinadas para baixa renda, para regularização, para habitação de interesse social? Não sabemos. É uma caixa fechada. Né? Qual é o fundo, Tina? Não sabemos. Orçamento para habitação. Então, são coisas que a gente tem que começar, né, a questionar. Não tem técnico da prefeitura para habitação porque não tem orçamento para habitação. Então, são coisas que a gente tem que, com a participação popular, ir lá e garantir essas coisas. Tá? Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer a mesa, Celina, Dr. Marcelo Kras, Marcelo, pela brilhante participação dos três, e convidá-los a retornar a 1h30, tá? E a gente vai ter a mesa iniciando, pretendemos que essa mesa inicie a 1h30 mesmo. Tá? Então, obrigado pela presença agora na parte da manhã.